Luciana despertou naquele dia com a cabeça cheia de preocupações, mas forçou um sorriso ao sentir o calor do sol atravessando a fresta da cortina fina. Sabia que o dinheiro estava cada vez mais curto e que, nos últimos meses, ela e o marido, Jorge, tinham discutido várias vezes por causa das contas atrasadas. Ainda assim, respirou fundo e procurou encarar a realidade com alguma esperança. Lá fora, a vida humilde do bairro simples seguiu seu curso. Crianças brincando na rua de terra batida, senhoras conversando sobre receitas e fofocas do dia, o barulho ocasional de um carro passando devagar pela via estreita. Ela queria acreditar que coisas melhores estavam por vir, mas cada vez que olhava para a geladeira quase vazia, sentia um aperto no peito. "Bom dia, minha flor", disse Jorge, entrando no quarto com a voz rouca. Tentava soar animado, embora fosse evidente o cansaço em seu olhar. "Bom dia", respondeu Luciana, sentando-se na beira da cama. "Dormiu bem?" Ele deu de ombros e foi até a janela, abrindo-a um pouco mais para deixar o ar fresco entrar. Um cheiro gostoso de pão recém-assado do bar da esquina chegou até eles, provocando um sorriso discreto em Luciana, que amava aquele aroma matinal. "Não muito", retrucou Jorge. "Fiquei pensando em como vamos pagar a conta de luz. Você sabe que é daqui a 2 dias, e estamos devendo." Luciana sabia. Ela sempre fazia as contas, anotava cada centavo, tentava economizar. Não era falta de esforço. O problema era que o salário de Jorge na pequena oficina mecânica não conseguia cobrir as despesas de casa, e ela, em meio período como costureira, não recebia o suficiente para garantir uma folga no fim do mês. Tentavam, a cada dia, equilibrar o pouco que tinham. "A gente vai dar um jeito", disse Luciana, tentando amenizar a tensão. "Vou ver se consigo mais encomendas de costura. Talvez eu fale com a dona Marta, ela sempre tem umas saias para arrumar." Jorge esfregou o rosto, parecendo descontente. Ele não gostava de ver a esposa se desdobrando para dar conta de tudo. Às vezes, sentia-se culpado por não proporcionar a vida que acreditava que ela merecia. Luciana, contudo, nunca o culpava, ela o amava e entendia que, em tempos difíceis, era preciso união. "Eu só queria poder te dar uma casa melhor", desabafou Jorge, com um olhar fixo na rua. "Ou quem sabe umas férias dignas. Um lugar bonito à beira-mar, sem esse calor sufocante." "Um dia teremos", respondeu Luciana, levantando-se e se aproximando dele. "A gente só não pode perder a esperança." Ela o abraçou, sentindo que aquele gesto de carinho poderia, por um momento, afastar as angústias. Em seguida, seguiu para a cozinha modesta, enquanto Jorge foi tomar um banho rápido antes de encarar mais um dia de trabalho. As paredes pintadas de um bege descascado e o piso de cimento cru lembravam a Luciana todos os dias de onde vinham e onde ainda estavam. O fogão antigo soltava barulhos estranhos sempre que ela tentava acendê-lo, mas funcionava bem o suficiente para preparar o café. Enquanto passava o café em um coador de pano, aproveitou para pensar em soluções. Talvez pudesse oferecer seus serviços de costura a outros bairros. Sabia fazer concertos, reformar roupas, e era elogiada pela delicadeza de seus bordados. Precisava, de alguma forma, aumentar a renda. E a ideia mais imediata que lhe ocorreu foi tentar falar com a irmã, Helena, que morava em outra cidade e tinha contato com algumas confecções. "Café pronto", ela anunciou, assim que Jorge saiu do banho, enxugando os cabelos curtos com uma toalha. Ele sentou-se à pequena mesa de madeira no canto da cozinha. "Nada como um café quentinho para despertar", comentou, servindo-se de uma xícara. "Obrigado, meu amor." Houve um instante de silêncio. Os olhos de Jorge pareciam refletir um turbilhão de pensamentos. Luciana, ao notar a expressão dele, colocou a mão sobre a dele e perguntou baixinho: "Tá tudo bem?" Ele balançou a cabeça de modo quase imperceptível. "Só estou pensando que a vida não precisava ser tão dura. Queria dar um jeito de mudar isso." Luciana sabia que, por trás do comportamento às vezes impaciente, havia um homem sonhador que sempre acreditou em uma virada de sorte. Ele falava em loteria, em concursos de prêmios, em investimentos milagrosos. Ela mesma, de vez em quando, brincava, não seria nada mal acertar na Mega Sena. Porém, não colocava muitas fichas nessa possibilidade, pois preferia o caminho do trabalho persistente, mesmo que fosse mais lento. Você já pensou em refazer aquele currículo e tentar uma vaga melhor em alguma empresa da cidade?
Sugeriu Luciana, tentando se mostrar prática. Jorge tomou um gole de café e fez uma careta. Eu até tentei algumas vezes, mas nunca me chamaram. A verdade é que não terminei o ensino médio na época certa, e isso pesa nas seleções. O comentário caiu como uma pedra sobre a mesa. Luciana sabia que aquela questão educacional do marido era um assunto delicado, algo que ele se arrependia profundamente, mas ainda não encontrara tempo ou motivação para corrigir. Ela não queria piorar as coisas, então apenas acariciou a mão dele. Desculpa, não quis tocar na ferida, disse, com um sorriso compreensivo. Ainda tenho fé de que algo bom vai acontecer. Os dois terminavam o café quando um ruído de passos firmes do lado de fora chamou a atenção. Era Dona Cleide, vizinha do barraco ao lado, que vinha animada a divulgar seu mais recente entusiasmo, um bolão da loteria. Adorava bater a porta cedo, sempre trazendo novidades, ainda que por vezes exagerasse na empolgação. Luciana abriu a porta com simpatia e a convidou a entrar. Olá, meus queridos, disse Dona Cleide, ajeitando os cabelos enrolados em bobs. Não vão acreditar no que estou organizando. Um bolão da Mega. Falo sério, hein? O prêmio desta semana está acumulado, algo em torno de não sei quantos milhões. Jorge e Luciana trocaram um olhar. Ele deu de ombros, como quem diz vamos ouvir. Dona Cleide se acomodou numa cadeira de plástico que tinha no quintal e continuou. Só estou cobrando uma pequena parte de cada participante, mas se ganharmos, será o suficiente para a gente nunca mais se preocupar com contas. O que acham? A ideia fez o coração de Jorge dar um salto. Ele se inclinou, interessado. Luciana, mais cautelosa, olhou para o marido, sabendo que ele sempre se entusiasmava rápido com essas possibilidades. E quanto você está pedindo para entrar nesse bolão, Dona Cleide? Perguntou Jorge. São R$ 20 por cota. Já é o segundo jogo que faço esse mês, mas desta vez sinto que está chegando nossa hora. Luciana piscou algumas vezes. R$ 20 não era uma fortuna, mas naquele contexto apertado poderia fazer falta. Ela conhecia as estatísticas de uma loteria e sabia que as chances de ganhar eram mínimas. Ainda assim, ficou curiosa para ver como Jorge reagiria. R$ 20. Repetiu Jorge, pensativo. Bom, não é tão pouco assim, mas também não é impossível. Se a gente fechar a conta de luz certinho, talvez a gente possa tirar esse valor? Luciana sentiu um leve desconforto. Estavam atrasados com as contas, e ainda iam desembolsar para um bolão. Ela não quis discutir na frente da vizinha e se segurou para não demonstrar contrariedade. Preferia sempre conversar com ele a sós. Vamos pensar, Dona Cleide, disse Luciana com delicadeza. Depois passamos na sua casa para dar a resposta, pode ser? A mulher concordou, animada, e se levantou, despedindo-se com a promessa de que em breve seriam todos ricos e famosos. Jorge, que ficou claramente entusiasmado, acompanhou a vizinha até o portão, enquanto Luciana pensava em quantas vezes já tinha ouvido aquela mesma conversa de a nossa hora está chegando. Quando Jorge voltou para dentro, encontrou Luciana arrumando a xícara na pia com um ar preocupado. Ela segurou o impulso de repreendê-lo por querer gastar dinheiro com algo incerto e tentou iniciar a conversa de forma mais serena. Jorge, você sabe que a gente não está nadando em dinheiro para sair entrando em bolões por aí. Isso é muito arriscado. Ele deu de ombros novamente. Eu sei, mas também não é impossível ganhar. Alguém ganha, não ganha? Pode ser a gente. Pode, concordou Luciana, enquanto secava as mãos num pano de prato. Mas isso é bem raro. E, se não ganharmos, vamos ficar com um rombo de mais R$ 20, que poderiam ser usados em outra coisa. Eu sei, mas... Estou cansado, Lu. Quero mudar nossa vida. Luciana se aproximou, acariciou o rosto dele. Eu também quero, mas será que essa é a melhor forma? Ele fechou os olhos, respirando fundo. Talvez não seja a melhor, mas é uma forma. Durante todo o caminho até a oficina, Jorge remoía aquilo na cabeça. Passava pelas ruas mal cuidadas, observando os buracos no asfalto e as casas simples, quase todas na mesma situação que a dele. Às vezes, imaginava-se num bairro melhor, com calçadas planas, casas pintadas e limpas, sem lixo amontoado nas esquinas.
Tinha vergonha até de dizer aos amigos de infância que ainda morava naquela vizinhança, como se aquilo fosse uma falha pessoal. Precisava triunfar de algum jeito, ou pelo menos, era assim que ele sentia. No trabalho, o expediente transcorria sem grandes novidades. Jorge trocava pneus, ajeitava motores e trocava o óleo dos carros que chegavam. Sempre tentava puxar conversa com os clientes para ver se alguém tinha dicas de emprego ou de oportunidades. A maioria era cortês, mas não tinha nada de concreto para oferecer. Quando o relógio marcou meio-dia, ele lavou as mãos cheias de graxa e se sentou num banco de ferro para comer o lanche que Luciana havia preparado. Sabia que, em casa, ela estaria ocupada com alguma costura, tentando aumentar o pouco dinheiro que recebiam. De volta à residência, Luciana alinhava retalhos de tecido em cima de uma mesa improvisada na sala. O espaço era tão pequeno que mal cabia a máquina de costura e as cadeiras. Ainda assim, ela buscava se concentrar, pois gostava do ofício. Sempre sonhara em fazer belos vestidos de festa, mas acabava lidando mais com reparos do que com a criação de peças novas. Para ela, cada centímetro de linha era como um fôlego de esperança, cada costura completada era um passo rumo a dias melhores. No meio do trabalho, um barulho de campainha. Pensou que fosse Dona Marta, trazendo mais roupas para arrumar. Mas, ao abrir a porta, lá estava Dona Cleide novamente. Sorridente, porém um pouco ansiosa, ela explicou que precisava confirmar os participantes do bolão, pois o prazo da lotérica ia vencer. E então, Luciana, você e o Jorge vão ou não participar? Luciana mordeu o lábio inferior, ainda incerta. Dona Cleide, o Jorge ainda não me deu certeza. Preciso falar com ele antes. Se vocês não entrarem, sem problemas, disse a vizinha, tentando parecer compreensiva. Mas acho que seria uma chance. Quem sabe? A pressão aumentava. Luciana sentiu um desconforto no estômago, lembrando-se de como Jorge desejava essa mudança rápida. Porém, temia perder dinheiro e ainda se chatear por isso. Ficou de dar uma resposta definitiva até o fim do dia. Assim que Dona Cleide foi embora, pegou o celular velho e discou para o marido. Ele atendeu com a voz abafada pelo barulho da oficina. Oi, meu amor, aconteceu algo? A Dona Cleide veio aqui. Quer confirmar se a gente vai participar do bolão. E aí, o que faço? Houve um breve silêncio do outro lado. Olha, Lu, por mim, acho que deveríamos tentar. Sei que é arriscado, mas é só uma cota. Não vamos perder tanto assim. Ela sentiu uma pontada de preocupação. Jorge, não é uma fortuna, mas R$ 20 vão fazer falta. Mas e se? Ele hesitou. E se acontecer de ganharmos? Você já imaginou que a gente pode sair dessa vida dura? Luciana compreendia o sentimento do marido, embora continuasse insegura. Tá bom, vou dizer que sim. Mas, Jorge, só peço que não coloque muita expectativa nisso. É só um jogo. Depois de encerrar a ligação, ela olhou ao redor, a sala apertada, os móveis velhos, a mancha de mofo no teto. Naquela hora, um lampejo de pensamento lhe ocorreu: por que não tentar, afinal? Seria ótimo ganhar, ainda que a probabilidade fosse mínima. Com esse desejo secreto de mudança, ela caminhou até a casa de Dona Cleide, levando o pouco dinheiro que tinha guardado para a feira. No fundo, torcia para que tudo não passasse de um desperdício bobo, mas algo em seu coração pediu: confia. Quando Jorge voltou do trabalho, já no início da noite, estava exausto, mas esperançoso. A primeira pergunta que fez a Luciana, antes mesmo de tirar as botas sujas, foi: e então? Entramos no bolão, não foi? Ela afirmou com um aceno de cabeça discreto. Sim, eu falei com ela. Já estamos dentro. Amanhã ela vai à lotérica fazer a aposta. Ele deu um suspiro aliviado. Obrigado por confiar em mim. A gente não vai se arrepender, tenho fé. No restante da noite, o clima foi de certa empolgação. Enquanto comiam a janta simples, arroz, feijão e ovo frito, comentavam hipoteticamente o que fariam se vencessem. Luciana dizia que primeiramente pagaria todas as contas, compraria uma geladeira nova e um sofá decente para a sala. Depois, planejaria uma viagem ao interior, para visitar a família que quase não via por falta de recursos. Jorge ia mais longe,
falava em casa grande, carro importado, investimentos variados e, por fim, uma viagem romântica à praia. Nossa, você já está gastando por conta, brincou Luciana, rindo baixo. Mas é bom sonhar. Sonhar faz a vida ter sentido, rebateu ele, enchendo o copo com água. E eu quero lutar pelos nossos sonhos. Mais tarde, sentados no degrau da porta de casa, viram as estrelas surgindo no céu. O vento fresco da noite amenizava o calor do dia. A conversa ganhou um tom mais sentimental quando Luciana comentou que desejava, em breve, formar uma família maior, ter filhos. Jorge entrelaçou os dedos nos dela. Aquilo o atingiu com um misto de esperança e receio. Ele queria ser pai, mas temia trazer uma criança para aquela realidade de privações. Você acha que estamos preparados? Perguntou Jorge, com voz suave. Talvez nunca estaremos, na prática, ela sorriu. Mas o amor que temos pode ser um bom ponto de partida. Foi um momento de ternura para ambos. Trocaram um beijo leve, sob a luz amarelada do poste que ficava à frente. Apesar das dificuldades, aquele instante continha uma paz que nenhuma soma em dinheiro poderia comprar. Ficaram ali por alguns minutos, sentindo a brisa, até que o cansaço venceu e decidiram se recolher. No dia seguinte, Jorge saiu de casa mais cedo para dar carona ao vizinho que também trabalhava na mesma oficina. Em compensação, Luciana pôde organizar as roupas que precisava entregar e receber o pagamento das costuras. A rotina seguiu seu curso. Passaram-se horas, e nada de extraordinário aconteceu. A única diferença foi que, no íntimo de ambos, havia uma vibração diferente. Qualquer pensamento de sair da pobreza, por menor que fosse a chance, agora tinha um contorno mais real. No fim da tarde, Dona Cleide apareceu na porta, segurando o comprovante da aposta. Eufórica, ela anunciou que os números escolhidos eram especiais, datas de aniversários, datas de casamento, combinações que, segundo ela, tinham um grande significado. Exibia o papel como se fosse um troféu. Luciana, recebendo aquele pequeno comprovante, sentiu um frio na barriga. Jorge, que chegava do trabalho naquele exato momento, pegou o papel na mão da esposa e o encarou como se fosse um mapa de tesouro. Está aqui, hein? Exclamou, tentando esconder a empolgação. Agora é rezar para dar certo. A noite caiu, deixando o céu carregado de estrelas novamente. Luciana, antes de dormir, guardou o comprovante e o troco que Dona Cleide lhe dera dentro de uma pequena caixinha no guarda-roupa. Jorge, deitado ao seu lado, falava em tom baixo, evitando acordar a vizinhança. Sinto que algo grande vai acontecer, Lu. Não sei explicar, mas meu coração diz isso. Ela deu um leve sorriso. Espero que você esteja certo. E, abraçados, deixaram o cansaço render-se ao sono. Aquele foi o primeiro passo rumo ao que não imaginavam ser uma reviravolta sem precedentes em suas vidas. Nenhum dos dois poderia prever o quanto essa simples aposta, motivada pela ânsia de mudar, influenciaria seus destinos de forma irreversível. Por ora, o que sentiam era apenas um otimismo humilde, quase ingênuo, mas que iluminava a noite escura de incertezas com faíscas de esperança. Enquanto dormiam, sonharam com a ideia de que, talvez, ao acordarem no futuro próximo, não haveria mais contas vencidas, nem medo do amanhã. Sonharam que um bilhete de loteria poderia, enfim, escrever um capítulo diferente em suas histórias. Na manhã seguinte, Luciana despertou com um ligeiro sobressalto, pois o barulho da rua parecia mais intenso do que de costume. Talvez fosse apenas a ansiedade que não a deixará dormir direito. Lembrou-se de que o sorteio da loteria havia ocorrido na noite anterior, mas também recordou que Dona Cleide, a vizinha, dissera que só pegaria o resultado na banca de jornal ao meio-dia. Tentou controlar a curiosidade, mas um aperto estranho no peito a impeliu a verificar qualquer notícia disponível. Antes de qualquer atitude, constatou que Jorge não estava ao seu lado. Ele devia ter saído bem cedo para a oficina, como fazia às vezes para tentar ganhar horas extras. Levantou-se, tomou um banho rápido e foi até a cozinha, onde restava um pouco de café do dia anterior. Enquanto esquentava a bebida, pegou o celular antigo e percebeu que não tinha créditos para acessar a internet. Suspirou. Sabia que, no bairro, boa parte das pessoas também aguardava uma forma de ver o resultado oficial. Imaginou Dona Cleide e sua excitação. Ela tinha dito que passaria na casa de Luciana assim que soubesse alguma coisa.
Então, a costureira decidiu se distrair com suas encomendas, mas não conseguia evitar olhar o relógio de tempos em tempos. A cada agulhada no tecido, sua mente voava para a possibilidade de que talvez tivessem ganhado alguma quantia. É claro, não precisava ser o prêmio inteiro, bastaria o suficiente para tirar as contas do atraso. Enquanto trabalhava, pensou nas palavras de Jorge, que tanto falará sobre mudar de vida. Aquilo a enchia de compaixão. Queria muito que ele também alcançasse seus sonhos. Pelo menos, torcia para que algum ganho financeiro viesse aliviar suas dificuldades. Algumas horas depois, ouviu batidas apressadas na porta. Ao abrir, deparou-se com Dona Cleide, suando em bicas e com os olhos arregalados de excitação. Segurava um recorte de jornal e um papel onde anotar os números que todos haviam jogado. Falava tão depressa que Luciana demorou para entender algo concreto. Luciana, pelo amor de Deus, você não vai acreditar. Começou ela, ofegante. Eu mal consegui segurar o grito na banca. Calma, disse Luciana, tentando acalmá-la. Entre, respire e me conte o que aconteceu. Dona Cleide entrou, abanando-se com o jornal. Em seguida, colocou o recorte sobre a mesinha de centro e apontou para os números em destaque, ainda sem fôlego. Olha aqui. O prêmio acumulado foi sorteado ontem. E apenas um bilhete acertou os 6 números. É alguém da nossa cidade. Exclamou ela, trêmula. Meu Deus! Luciana sentiu o coração disparar. Mas, e o nosso bolão? A vizinha engoliu seco e então desanimou os ombros. Infelizmente, nosso bolão não levou nada. Acertamos só 2 números. Mas, escuta, parece que o bilhete premiado saiu numa lotérica aqui perto. Você e o Jorge também fizeram uma aposta separada, não fizeram? Luciana piscou, confusa. A gente fez uma única cota, foi no seu bolão, não? Não, Luciana. Vocês comentaram que iam jogar, mas achei que fosse mais de uma vez. Ou talvez o Jorge tenha jogado sozinho. Vai ver, ele ficou animado e resolveu arriscar mais. Todo mundo que entrou na lotérica naquela tarde comprou pelo menos um joguinho adicional, exceto quem não tinha dinheiro. Vocês não comentaram nada? Luciana meneou a cabeça, ainda sem entender direito. Ele não me disse nada sobre outro jogo, Cleide. De qualquer forma, tomara que tenha sido alguém aqui do bairro, pois vai melhorar a vida de muita gente se essa pessoa resolver ajudar. Mas tenho quase certeza de que nós não jogamos nada além do seu bolão. Dona Cleide deu de ombros, um pouco frustrada por não ter ganhado nenhuma fração do prêmio. Após mais alguns comentários, despediu-se e deixou Luciana ali, pensativa. A costureira sentou-se no sofá, encarando o recorte no jornal onde se lia: prêmio de dezenas de milhões sai para o único bilhete na região. Apesar de achar improvável que Jorge tivesse feito uma aposta diferente, algo na entonação de Dona Cleide a incomodava. Tinha a sensação de que Jorge poderia, sim, ter feito um jogo por conta própria, tão obstinado que estava pela ideia de mudança. Assim que recuperou a serenidade, voltou ao trabalho. Precisava terminar uma blusa antes de sair para pagar a conta de água. Não queria chegar ao fim do mês com multas. Durante cada ponto na costura, sentia o cérebro fervilhar. Não queria criar ilusões, mas aquele tremor de esperança teimava em se manifestar. Pensava que, se Jorge tivesse mesmo feito outra aposta, poderia ter comentado algo com ela, principalmente depois do resultado. Mas aí se lembrou de que ele saíra cedo e não dera muitas explicações. No fim da tarde, a inquietação se intensificou. Precisava conferir por conta própria, nem que fosse só para descartar a dúvida. Pegou a bolsa e saiu a pé rumo à lotérica, situada a algumas quadras de casa. O trajeto era cansativo sob o sol forte, mas Luciana manteve o passo firme. Ao chegar, encontrou uma fila significativa de pessoas consultando números e perguntando sobre o ganhador misterioso. Um rapaz que atendia no balcão confirmou que apenas um bilhete, validado na manhã anterior, vencera o prêmio acumulado. Porém, não podia revelar o nome do sortudo. Luciana suspirou, sentindo-se estranhamente inquieta. Olhou para a calçada, onde alguns curiosos trocavam boatos, cada qual inventando uma teoria sobre a identidade do vencedor. Por um instante, considerou a hipótese de ter sido Jorge. Seria possível que ele tivesse escondido isso dela?
Parecia absurdo. Afinal, se tivesse enganado, ele teria corrido para contar a notícia, certo? Ainda imersa nesses pensamentos, decidiu passar pela oficina onde o marido trabalhava. Talvez ele estivesse em um horário de descanso ou pronto para voltar para casa. Ao chegar, notou o ambiente mais silencioso que o normal. Um outro mecânico, Aloísio, limpava algumas ferramentas e cumprimentou Luciana com um aceno. O Jorge não está por aqui, não, Luciana. Ele veio cedo, conversou com o patrão, depois saiu dizendo que precisava resolver algo urgente. Não comentou mais nada. Ele não voltou mesmo? Perguntou ela, intrigada. Não, não voltou. Achei que estivesse em casa. Estranho, né? Ela apenas concordou com a cabeça, agradeceu e seguiu o caminho de volta, agora ainda mais preocupada. Talvez ele tivesse ido procurar emprego em algum lugar ou até mesmo resolvido ver de perto se tinham ganho algo. Podia ser, claro. Seria lógico. Mas começava a sentir um leve calafrio na espinha, como se a realidade estivesse um passo além do que conseguia explicar. Ao chegar em casa, notou o ambiente vazio, sem sinal de Jorge. As horas se arrastaram até o anoitecer. Sem receber qualquer ligação, foi ficando inquieta. Terminou de arrumar a cozinha, preparou uma sopa simples, mas não sentiu fome. Sentada à mesa, encarava o prato intocado. Resolveu ligar para alguns conhecidos, mas ninguém sabia do paradeiro dele. Ao olhar para a pequena caixa onde guardava documentos e o pouco de dinheiro que sobrava para emergências, lembrou-se de que ali costumava ficar o bilhete do bolão, que, no fim, não dera em nada. Revirou papéis, sem achar nada suspeito. Às 10 da noite, Luciana já roía as unhas de nervosismo. Olhava o celular a cada minuto, sem ver qualquer mensagem. Pensava em sair pela rua para procurá-lo, mas onde ir? Decidiu que o melhor era esperar, pois Jorge podia simplesmente chegar esbaforido e dizer que tudo não passará de um mal-entendido. Ainda assim, preparou o sofá para uma eventual noite de vigília. No meio da madrugada, despertou de um cochilo ao perceber que Jorge continuava ausente. O sono não voltava mais, então ficou ali, sentindo o peito apertado pela preocupação. Por que ele desaparecera sem explicações? Será que sofrerá algum acidente? E se tivesse sido assaltado? A cabeça fervia, multiplicando teorias sombrias. Com o primeiro raio de sol, ela tomou coragem e decidiu procurar o marido nas imediações. Bateu na casa de um amigo próximo, mas o homem também não o vira. Tentou falar com o dono da oficina, que confirmou apenas o que ela já sabia: Jorge fora embora, sem dizer para onde. Com o coração na garganta, voltou para casa. Precisou sentar-se e se esforçar para não desabar num choro desesperado. Foi quando o celular tocou. Era uma chamada de um número desconhecido. Atendeu prontamente, quase sem fôlego. Alô? Ela disse, a voz trêmula. Luciana? É o Davi, primo do Jorge. Você tá bem? Mais ou menos. Aconteceu alguma coisa? Você sabe onde o Jorge está? Davi pigarreou antes de responder. Não sei onde ele está, mas a mãe dele me ligou ontem. Disse que o Jorge apareceu em casa correndo, deixou alguns recados estranhos e depois partiu falando que não podia perder tempo. Ninguém sabe para onde foi. Ela ficou em silêncio, atordoada. Ele não voltou para casa. Sumiu, sussurrou. Olha, Luciana, não quero te alarmar, mas ouvi uns boatos. Parece que alguém veio falar com a minha tia sobre um prêmio de loteria. Você sabe de algo? Não sei. Quer dizer, a gente fez um bolão, mas não ganhamos nada. De repente, um arrepio correu-lhe a espinha. Será que ele jogou por fora, sem me contar? Davi não soube responder. Acabaram desligando sem nenhuma pista concreta. Luciana saiu para a rua e, num ímpeto, foi de novo à casa de Dona Cleide, que a recebeu com um semblante preocupado. Ainda não havia sinal de Jorge em lugar nenhum. Dona Cleide ofereceu um café e tentou acalmá-la, mas o sentimento de impotência crescia em Luciana. Por volta do meio-dia, foi até a padaria do bairro para comprar algo que pudesse comer. A fome era suprimida pela aflição, mas precisava de um pouco de forças.
O assunto na padaria era um só: o novo milionário misterioso que sumira da cidade assim que o prêmio saíra. Algumas pessoas apostavam que ele era casado, mas deixará a esposa para trás. Outras insistiam que era um forasteiro. Luciana sentiu o rosto esquentar ao ouvir a descrição de um homem moreno, de uns 30 e poucos anos, que trabalhava por ali mesmo. Precisou sair rapidamente, antes que alguém a reconhecesse e a confrontasse sobre o que estava acontecendo. Correu para casa quase sem perceber o percurso. Ao entrar, notou a porta do quarto entreaberta. Seu coração disparou de esperança, imaginando que Jorge tivesse voltado. Mas o interior estava em silêncio. Quando entrou, viu os pertences dele revirados, algumas roupas sumiram, assim como os poucos objetos de valor que guardava. A realidade atingiu como um soco no estômago: Jorge, de fato, tinha ido embora. Sentou-se na beirada da cama, olhando o espaço vazio do guarda-roupa. Tentava processar a situação, mas a cabeça girava. Então avistou um papel rasgado no chão. Apanhou-o e viu que era parte de um recibo da lotérica, com 2 ou 3 dezenas anotadas. As pontas estavam rasgadas, impossibilitando a leitura completa. Só restava a certeza de que Jorge comprará um bilhete fora do bolão organizado por Dona Cleide. Não era mais uma hipótese. Era fato. Se ele comprará o bilhete, e se era o único premiado, tudo explicava sua fuga repentina. Tudo indicava que tinha milhões nas mãos agora. E a deixará para trás. A simples constatação de que fora abandonada pelo homem que tanto amava fez o peito de Luciana arder. Vinha-lhe à mente o início do casamento, as juras de amor e a cumplicidade que julgava inquebrável. Como Jorge fora capaz de desprezar tudo isso? Um tremor tomou conta de seu corpo, e ela largou o papel no chão, começando a chorar convulsivamente. Ficou ali por vários minutos, incapaz de raciocinar, em meio a uma dor aguda que não sabia como acalmar. Passado um tempo, conseguiu controlar o choro, levantou-se e tentou se recompor. Precisaria ser forte, ainda que a situação fosse terrível. Tinha contas a pagar, encomendas de costura para terminar, uma vida que, mesmo despedaçada, exigia continuidade. Nos dias seguintes, Luciana experimentou todas as fases do luto: negação, raiva, tristeza profunda. Procurou Jorge em cada lugar que pudesse imaginar, chegou a ir à rodoviária, mas nada. Ele aparentemente deixará tudo para trás, bloqueando telefonemas e desaparecendo sem rastros. A notícia logo se espalhou, e a vizinhança comentou bastante. Alguns demonstravam pena de Luciana, outros, curiosidade mórbida. Foi nesse ínterim que ela passou a se sentir estranhamente enjoada. No começo, atribuiu o mal-estar à tensão emocional. Entretanto, as tonturas e a sensibilidade a cheiros fortes se tornaram cada vez mais frequentes. Dona Cleide, preocupada com a palidez de Luciana, insistiu para que ela fosse ao posto de saúde. Você pode ter pegado alguma virose, ou quem sabe é só estresse. Mas melhor conferir, disse a vizinha. Cansada e cada vez mais abatida, Luciana aceitou o conselho. A enfermeira que a atendeu no posto fez algumas perguntas, mediu sua pressão e sugeriu um teste de gravidez, vendo que Luciana estava em idade fértil e apresentava sintomas compatíveis. Ela riu de nervoso, sem acreditar muito. Mas decidiu fazer o teste para eliminar qualquer dúvida. Minutos depois, a enfermeira voltou com o resultado positivo. O mundo de Luciana pareceu balançar naquele instante. Grávida. Ela não sabia se ria ou se chorava. Uma mistura de alegria pela vida que crescia dentro dela e desespero por imaginar como enfrentaria aquela realidade tão adversa. Sentia-se traída, sozinha e com um filho a caminho. A história que sonhara partilhar com Jorge transformava-se num pesadelo de abandono. Saiu do posto de saúde com o coração em frangalhos. Ao chegar em casa, mal conseguiu abrir a porta antes de desmoronar em lágrimas. Sentia um turbilhão de emoções, a saudade do marido, a dor da traição, o medo do futuro incerto. Durante quase 1 hora, não conseguiu se mover, sentada no chão, abraçada aos joelhos. Só se levantou quando notou que precisava pelo menos tomar água e tentar comer alguma coisa, por mais que o apetite fosse inexistente. Passou a noite em claro, lembrando-se do modo como Jorge a abraçava e prometia uma vida melhor. Será que, em momento algum, pensara nela e no que sentia? Ou a ganância por dinheiro tivera força suficiente para cegá-lo, a ponto de deixá-la para trás?
As perguntas se repetiam sem resposta, e ela apenas chorava, contendo a voz para não alarmar os vizinhos. Ainda tentou fazer uma última ligação no dia seguinte, rezando para que, por algum milagre, Jorge atendesse. A voz automática anunciou que o número estava desligado ou fora de área. Aquilo confirmou que ele não queria ser encontrado. Tomada por uma tristeza profunda, Luciana se obrigou a olhar para a caixinha onde guardava recordações. Encontrou fotos do casamento simples, mas cheio de amor, de um ano atrás. Lembrou-se do vestido branco modesto, da alegria que ambos pareciam compartilhar. Era insuportável pensar em como tudo desmoronara em tão pouco tempo. Assim, compreendeu que enfrentaria não apenas a falta de dinheiro, mas também a maior solidão que já sentirá na vida. Precisaria de muita força para seguir em frente. Em uma dessas madrugadas insones, olhou-se no espelho do banheiro e pousou a mão no ventre ainda sem sinais visíveis de gravidez, mas que já carregava a semente de uma nova vida. Sussurrou para si mesma que protegeria aquele filho com todas as suas forças. Pensou em Helena, sua irmã, que morava longe, e cogitou pedir ajuda. Talvez fosse a única solução. O silêncio da casa vazia parecia martelar cada canto de sua mente, e a lembrança da traição a perseguia sem trégua. Tentou rezar, pedindo discernimento para perdoar ou ao menos sobreviver àquela ferida. Mesmo assim, um ódio surdo rastejava, algo que ela nunca havia sentido antes. Sabia que o amor não morre da noite para o dia, mas a decepção era grande demais. Nos dias que se seguiram, concentrou-se em cuidar de si mesma e do bebê. Fez um pré-natal no posto de saúde, começou a se informar sobre direitos e programas de auxílio. Vez ou outra, ainda sonhava que Jorge entrava pela porta pedindo perdão, dizendo que tudo não passará de um mal-entendido. Mas, ao acordar, encontrava-se sozinha. E, assim, a vida de Luciana tomou outro rumo, completamente inesperado. Um rascunho de bilhete premiado agora pairava como símbolo de uma ruptura irreparável. O homem que ela amava e que, por tanto tempo, julgou ser um parceiro fiel, partirá com um prêmio milionário e a deixará sem nada. No entanto, por mais que doesse, a criança em seu ventre representava a esperança de que, de algum jeito, ela poderia seguir adiante, ainda que com o coração dilacerado. Luciana vivenciou os meses seguintes como se estivesse presa a um pesadelo lento. Depois de descobrir a gravidez e ser abandonada por Jorge, a cada manhã ela tentava reunir forças para enfrentar as horas que pareciam intermináveis. Muitas vezes, acordava com um enjoo forte e sem apetite, mas sabia que precisava comer alguma coisa para garantir que o filho se desenvolvesse com saúde. Ainda trabalhava na costura, recebia encomendas esporádicas e contava com a ajuda mínima de algumas vizinhas solidárias. Dona Cleide, em especial, voltará-se para ela com um misto de piedade e proteção, oferecendo pequenas quantias quando possível ou trazendo caldo quente em noites de chuva. Luciana também decidiu pedir apoio à irmã, Helena, que morava em outra cidade. Telefonou para ela de um orelhão perto de casa, pois já não tinha dinheiro para manter créditos no celular antigo. Explicou a situação em meio às lágrimas, descrevendo como o marido desaparecera com o bilhete premiado e a deixará sem nada. Helena ficou em choque, mesmo tendo suas próprias dificuldades financeiras, prometeu vir visitá-la assim que possível. Luciana sentiu-se aliviada por saber que não estava completamente sozinha no mundo, mas não sabia até que ponto a irmã poderia realmente ajudá-la. Nas semanas que se sucederam, Luciana sentiu o corpo ganhar uma nova forma, percebendo que a barriga crescia em ritmo acelerado. Por vezes, acariciava o ventre e tentava conversar com o bebê, dizendo que, de alguma forma, tudo haveria de dar certo. Sonhava acordada com um futuro menos trágico do que aquele desenhado pelos acontecimentos recentes. Mesmo sem dinheiro e sem saber como pagaria as despesas mínimas, procurava manter a fé. O posto de saúde do bairro a acompanhava no pré-natal, mas a médica já avisara que a gestação parecia frágil, apontando para a necessidade de repouso e boa alimentação. Infelizmente, Luciana não tinha condições de se dar ao luxo de descansar ou de se alimentar adequadamente. Certa noite, depois de um dia especialmente cansativo, ela recebeu a visita de Helena, que chegará de surpresa com uma pequena mala. As duas se abraçaram longamente na porta da casa. Era evidente o quanto Helena se preocupava, pois a encontrara com olheiras fundas e expressão abatida. Sentadas na sala, bebericaram um chá e conversaram sobre possibilidades. Helena cogitou levá-la para sua cidade, argumentando que, talvez lá, conseguisse emprego temporário e algum suporte.
Porém, Luciana temia perder o acompanhamento médico e a rede de conhecidos que já ajudava. Decidiram aguardar mais um pouco, até que houvesse mais clareza sobre a evolução da gravidez. Na manhã seguinte, Helena foi ao mercado comprar frutas e verduras, determinada a reforçar a dieta da irmã. Enquanto isso, Luciana sentiu um mal-estar repentino. Uma tontura intensa obrigou a se sentar, e, ao repousar a mão na barriga, percebeu uma fisgada desconfortável. Começou a suar frio e a ofegar. Logo Helena voltou e a encontrou em estado de semidesmaio, pálida e com os lábios roxos. Desesperada, a irmã chamou um táxi e a levou ao hospital público mais próximo. No hospital, após vários exames, a obstetra confirmou que Luciana precisava de acompanhamento intensivo. Não chegaram a interná-la de imediato, mas recomendaram repouso quase absoluto. O risco de complicações era real, e, se ela não seguisse as orientações médicas, poderia haver danos para ela e para o bebê. Luciana sentia um medo crescente. Por mais que desejasse proteger o filho, não podia se dar ao luxo de abandonar o trabalho de costura, pois era sua única fonte de renda. Ainda assim, fez o que pôde para reduzir o ritmo, contando mais com a ajuda de Helena, que tentou estender a estadia além do previsto. Enquanto não achava um modo de sustentá-las, Helena usava algumas economias que guardara com sacrifício. Com o avançar da gestação, os enjoos deram lugar a uma inchação nos pés e a dores nas costas. Luciana se esforçava para manter o ânimo, mas as noites em claro a deixavam cada vez mais debilitada. Por vezes, despertava chorando de saudade e de raiva, ainda incrédula de que Jorge tivesse sumido daquele jeito. Em certas ocasiões, questionava se não deveria telefonar para a família dele, mas lembrava-se de como o sogro falecera anos atrás e da mãe do marido, que mal a conhecia. A vergonha e a mágoa a impediam de buscar esse contato. Preferia não alimentar esperanças de que Jorge voltasse. Quando a gestação atingiu seu 8º mês, Helena precisou retornar à sua cidade para resolver problemas de documentação de trabalho. Luciana prometeu ficar bem, embora internamente temesse ficar novamente sozinha. Durante a ausência da irmã, tentou organizar melhor as contas e descobriu que praticamente não havia dinheiro para comprar enxoval ou itens essenciais para o bebê. Recusava-se, porém, a pedir esmolas ou a se humilhar pela vizinhança. Mesmo assim, Dona Cleide, sempre atenta, mobilizou algumas mulheres da comunidade para fazerem um chá de bebê improvisado, doando roupinhas usadas e fraldas. Luciana se emocionou com cada gesto de solidariedade, percebendo que, em meio à crueldade que experimentara, ainda restavam corações bondosos ao seu redor. Entretanto, um mês depois, na véspera de completar 9 meses de gestação, Luciana começou a sentir contrações doloridas e antecipadas. Naquela madrugada, sozinha em casa, percebeu que a bolsa estourara. O pânico tomou conta, não havia ninguém ali, a irmã ainda não havia retornado. Mesmo assim, reuniu forças e telefonou para Dona Cleide, que correu para socorrê-la. Juntas, pegaram um carro de aplicativo e voaram para o hospital. A cada solavanco na rua esburacada, Luciana gemia de dor, ao mesmo tempo em que uma onda de esperança se misturava ao medo. Talvez, finalmente, fosse conhecer o rosto do filho tão esperado. No hospital, os médicos perceberam complicações imediatas. Havia um problema de pressão alta e sinais de hemorragia. O parto precisou ser urgente. Levaram-na para a sala de cirurgia, e Dona Cleide aguardou do lado de fora, aflita, sem notícias exatas do que estava acontecendo. Horas se passaram até que uma enfermeira surgiu para informar que o bebê nascerá, um menino saudável, mas Luciana encontrava-se em estado crítico. Precisaram fazer transfusões e uma cirurgia emergencial. O tempo parecia congelar para Dona Cleide, que rezava sentada num banco de metal do corredor, como se tentasse compensar a ausência de Helena naquele momento dramático. Por fim, a equipe médica retornou com a notícia dolorosa: Luciana não resistira às complicações pós-parto. O coração de Dona Cleide se partiu ao pensar em como aquela jovem, cheia de sonhos, tivera um fim tão injusto. O pequeno bebê, chamado Gabriel, sobrevivera sem problemas aparentes, mas não havia qualquer parente próximo para assumir a guarda imediata. A irmã, Helena, só viria a descobrir o ocorrido dias depois, e, mesmo assim, ela própria passava por graves dificuldades financeiras e não tinha condições de cuidar de uma criança recém-nascida. Após alguns trâmites legais, o menino foi entregue a um abrigo, seguindo o curso de adoção que o destino reservara.
Os meses seguintes se transformaram em um burburinho de fofocas pela vizinhança. Falava-se na tragédia da pobre Luciana, que fora traída e abandonada no pior momento. Muitos culpavam Jorge, que, segundo boatos, desviara todo o dinheiro do prêmio e não dera mais notícias. O caso chegará a ser comentado em rádios locais, onde alguns moradores expressavam revolta. Contudo, nada se pôde fazer, pois Jorge desaparecera completamente. Passaram-se 25 anos. O tempo levará embora uma geração de moradores do bairro e trouxera outras famílias. A memória de Luciana fora se apagando pouco a pouco, guardada apenas nos corações de os poucos que conviveram com ela. Dona Cleide, já idosa, ainda se lembrava de cada detalhe e, de vez em quando, comentava com novos vizinhos sobre a moça que apostara na loteria, fora abandonada e, enfim, morrera no parto. Tudo parecia tão distante, quase uma lenda triste que pairava sobre aqueles becos. Enquanto isso, Jorge, depois de fugir com o bilhete, percorrera um longo caminho. A princípio, sentirá-se eufórico com a fortuna repentina, comprando imóveis em cidades maiores e garantindo uma vida luxuosa. Viajara para o exterior, abrirá negócios aqui e ali e, nos primeiros anos, parecia feliz com a nova rotina de festas e ostentação. Contudo, a culpa e o vazio se instalaram. Ele se recordava das noites em que dormia ao lado de Luciana, do jeito carinhoso dela, e não conseguia fugir da consciência de ter rompido o elo que os unia. À medida que as décadas transcorreram, várias pessoas se aproximaram dele apenas por interesse, e Jorge passou a desconfiar de todos. Nunca teve coragem de refazer a vida afetiva, relacionamentos superficiais vinham e iam, mas nada vingava de verdade. Nos últimos tempos, ao completar quase 50 anos, Jorge passou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com Luciana chorando, chamando-o para casa, e acordava suando frio. Tinha insônia, e o dinheiro, antes motivo de orgulho, tornará-se um peso que ele já não sabia lidar. Procurar ajuda espiritual, experimentara retiros de meditação, mas nada aplacava o arrependimento. Em um momento de crise, decidiu que precisava consertar o que pudera ser consertado. Quem sabe Luciana ainda estivesse viva e pudesse, um dia, perdoá-lo. Precisava tentar. No impulso, vendeu parte dos investimentos e sumiu das rodas de amigos ricos, sem muita explicação. Pegou um avião rumo à cidade natal, levando somente 2 malas. Desembarcou no aeroporto sem alarde e seguiu de táxi para o bairro onde começara sua história com Luciana. Ao passar pela avenida principal, notou que muita coisa mudará, lojas novas, ruas mais largas, mas, pouco a pouco, à medida que entrava nas ruas internas, reapareciam os velhos cenários de casas simples e calçadas esburacadas. O coração dele batia forte. Sentia um misto de nostalgia e medo. Ao chegar diante da casa que antes chamava de lar, constatou que a estrutura estava reformada, com nova pintura, novas grades e sem resquícios do passado. Buscou o número na parede para ter certeza. Aquilo o deixou ainda mais perturbado. E se Luciana já tivesse ido embora dali há muito tempo? Precisava descobrir onde ela estava. Caminhou até a casa vizinha, onde viveu Dona Cleide por décadas. Hesitou antes de bater palmas. Já era fim de tarde, e o silêncio do lugar parecia intimidá-lo. Após alguns instantes, uma senhora muito idosa apareceu à porta, com olhos lacrimejantes e a postura frágil de quem se apoia numa bengala. Jorge percebeu que era realmente ela, ainda que muito envelhecida. O encontro foi carregado de constrangimento. A mulher arregalou os olhos ao reconhecê-lo. Jorge? A voz saiu trêmula, quase sussurrada. Você voltou? Ele tentou emitir um cumprimento, mas as palavras ficaram presas. Precisou respirar fundo para evitar que a culpa o paralisasse. Por fim, respondeu. Voltei, Dona Cleide. Voltei porque estou arrependido. Preciso falar com a Luciana. Ela o encarou com um olhar incrédulo. O silêncio se prolongou, até que Dona Cleide ergueu a mão fina, sinalizando que ele deveria entrar. A casa se mantinha simples, embora limpa. Jorge sentou-se num pequeno sofá, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Quase não conseguia manter os olhos na mulher que, tantos anos atrás, tentara ajudar Luciana nos piores momentos. Você não sabe? Perguntou ela, com um fio de voz. Ele balançou a cabeça em negativa, já temendo o pior, mas ainda sem coragem de encarar o fato.
Luciana morreu, Jorge. Morreu no parto, sozinha. E você não estava aqui para ajudá-la. Ninguém podia fazer nada. Ela se foi, e o bebê foi entregue a um abrigo, sem família para cuidar. Foi isso que a gente viveu enquanto você sumia com o dinheiro. A cada palavra, Jorge sentia um golpe na alma. Quase não podia respirar. A imagem de Luciana em seus pesadelos, pedindo ajuda, agora se tornava uma verdade dolorosa que ele precisaria carregar para sempre. Meu Deus, murmurou, entre soluços. Eu não fazia ideia. Eu só fugi, me deixei cegar pelo dinheiro. E ela, não conseguiu terminar a frase, pois a voz embargou. Um torpor se instalou nele. Precisou de vários minutos para assimilar o que Dona Cleide lhe dissera. Só então, num esforço quase patético de querer resgatar alguma recha de consolo, perguntou: E o bebê? É meu filho, não é? A senhora baixou a cabeça. É, sim. Um menino. Ouvi dizer que o chamaram de Gabriel, por sugestão das freiras do abrigo. Ele foi adotado ainda novinho. Não tenho mais detalhes, mas descobri que ele cresceu e estudou numa cidade vizinha. Me contaram que é um bom rapaz, mas não sei exatamente onde está agora. Uma fraqueza tomou conta de Jorge, que precisou segurar a beirada do sofá para não cair. Diante dele, a consciência de ter deixado não só a esposa morrer como ter perdido a paternidade. Soltou uma respiração pesada e secou as lágrimas com a mão trêmula. Preciso encontrá-lo. Sei que nada vai mudar o que fiz, mas preciso ao menos pedir perdão. Dona Cleide suspirou. Mesmo magoada com as lembranças, ela já estava em idade avançada o bastante para ter um pouco de compaixão. Não sei se ele vai querer saber de você. Mas tenho alguns contatos que talvez ajudem. Vou ver se consigo localizar uma pessoa que trabalhou no abrigo naquela época. Ele agradeceu com um fio de voz, sem saber se sua aparente determinação teria força para superar a rejeição que, certamente, encontraria adiante. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Dona Cleide e de alguns documentos no cartório, Jorge descobriu que Gabriel estudava medicina na capital do estado. Cada passo revelava uma parcela de história que ele havia ignorado por completo. Então, decidiu que viajaria até lá para tentar um contato, nem que fosse para ouvir o desprezo merecido. Queria ao menos ter um vislumbre do jovem que nascerá das entranhas de Luciana. Assim, encerrava-se o retorno de Jorge às origens, numa amálgama de dor e arrependimento. O homem que um dia fora humilde, sonhara com fortuna e obtivera toda a riqueza que desejava, agora se via completamente arrasado pela verdade dos próprios atos. Partirá, deixando Luciana grávida e sem apoio, e nada mais poderia trazer de volta a companheira que morrera no parto. Restava-lhe apenas a tentativa desesperada de criar algum laço com o filho que nunca conhecera. E assim Jorge partiu novamente, mas não em busca de dinheiro ou luxos. Partiu em busca de redenção, levando na mala apenas a culpa de quem, um dia, se deixará seduzir pela ganância e agora precisava enfrentar as consequências irremediáveis. Jorge partiu da pequena cidade onde viverá o passado doloroso e seguiu viagem rumo à capital do estado, levando a mala com roupas básicas e uma inquietação que o consumia por dentro. Precisava encontrar Gabriel, o filho que jamais conhecera, fruto do amor que, um dia, sentirá por Luciana e que fora interrompido por sua própria ganância. Enquanto o ônibus avançava pela rodovia, ele mantinha os olhos fixos na paisagem, mas a mente fervilhava em pensamentos de arrependimento e incerteza. E se Gabriel o repelisse? E se ele se recusasse até a escutar o que Jorge tinha a dizer? Ainda assim, o homem de meia idade sabia que precisava tentar. Não suportava mais viver com o peso de seus erros. No desembarque, a chuva fina e fria o recebeu. A cidade grande surgia diante dele com prédios altos, ruas congestionadas e um ar de pressa que contrastava radicalmente com a rotina simples que um dia tivera. Segurando a alça da mala, Jorge chamou um táxi e mostrou a única referência que conseguirá, um endereço supostamente ligado à família adotiva de Gabriel. Dona Cleide, em seus esforços, localizara um conhecido que trabalhará no abrigo onde o menino passará os primeiros meses de vida. A única informação era de que Gabriel fora adotado por uma família de classe média e que agora cursava medicina na Universidade Estadual. O senhor sabe onde fica este bairro? Perguntou, entregando um papel com o nome de uma rua na zona norte da capital. Sim, sei sim.
É um pouco distante, mas a gente chega lá, respondeu o taxista, arrancando com o carro. Enquanto percorriam os quilômetros tortuosos da cidade, Jorge recordava as tantas vezes em que, usando o dinheiro do prêmio, viajara para lugares luxuosos no exterior. Naquela época, não pensara uma única vez em voltar atrás. Tudo lhe parecia um sonho interminável. Agora, dentro de um táxi comum, sem avisar a ninguém sobre seu paradeiro, encontrava-se mais só do que em qualquer um de seus anos de ostentação. Chegaram ao endereço indicado, um sobrado simples, porém bem cuidado. As paredes externas eram pintadas de bege, com um pequeno jardim frontal. Jorge desceu, o coração quase saindo pela boca. Pagou o motorista e ficou ali, debaixo do chuvisco, sem saber se deveria ou não bater à porta. Afinal, não tinha certeza se aquela era mesmo a casa de Gabriel ou apenas a da família que o criará. E se não quisessem recebê-lo? Criou coragem e tocou a campainha. Uma mulher de meia-idade, cabelos presos num coque, atendeu com uma expressão interrogativa. Pois não? Boa tarde, me desculpe incomodar. Eu estou procurando pelo Gabriel. Disseram-me que ele pode morar aqui, disse Jorge, a voz trêmula. Meu nome é Jorge, eu preciso falar com ele. É sobre algo muito importante. A mulher franziu o senho, avaliando-o sem disfarçar a desconfiança. O Gabriel não mora mais conosco. Ele se mudou recentemente para ficar mais próximo da universidade. Está em um apartamento perto do campus. Desculpe, mas posso saber o motivo da sua procura? Ele pigarreou, sem saber como resumir uma história tão dolorosa. Eu sou o pai biológico dele. Por favor, me perdoe se isso soa estranho, mas passei muito tempo sem saber como encontrá-lo. Estou arrependido das minhas atitudes do passado e só quero uma chance de conversar. A expressão dela se suavizou. Era evidente que aquilo a pegara desprevenida, mas reconhecia que a adoção de Gabriel sempre fora envolta em poucos detalhes sobre os pais biológicos. Entre, por favor. Eu me chamo Cecília. Fui eu quem cuidou do Gabriel por quase toda a infância. Meu marido e eu o adotamos quando ele tinha poucos meses. Ela abriu espaço, convidando-o a sair da chuva. Jorge entrou e, por uns instantes, admirou a sala aconchegante, um sofá grande, algumas fotos em porta-retratos e um clima familiar que contrastava com o vazio que sentirá em sua própria trajetória. Cecília apontou para que ele se sentasse. Então, o que aconteceu com vocês? Indagou, dando-lhe um olhar firme, mas não agressivo. Era uma pergunta ampla, que remetia a culpas e fantasmas que Jorge preferia não revisitar em detalhes. Ainda assim, sentiu que precisava ser sincero. É uma história longa. Eu fui casado com a mãe dele, Luciana. Nós éramos pobres, mas eu ganhei muito dinheiro e fiz a pior escolha da minha vida, abandonei minha esposa. Deixei ela sozinha, grávida, e ela morreu no parto. Nosso filho foi encaminhado para adoção. Eu não fazia ideia, achei que fosse apenas um rumor. Quando descobri, era tarde demais. Cecília ouviu em silêncio. Ao final, suspirou. Gabriel nunca escondeu de nós que, quando crescesse, gostaria de conhecer suas origens biológicas. Eu sempre o apoiei, mas isso nunca aconteceu porque ele não tinha dados concretos. Talvez, no fundo, ele também não quisesse correr atrás. Tinha receio do que poderia descobrir. Ao mesmo tempo, nós o amamos incondicionalmente, como se fosse filho de sangue. É difícil imaginar como ele reagirá agora. Jorge assentiu, passando as mãos pelo rosto suado. Precisava enxugar as lágrimas que surgiam. Eu entendo. Mas, se eu não tentar, vou morrer com esse peso na consciência. Preciso falar com Gabriel, nem que seja por alguns minutos. Ele tem o direito de me odiar, mas eu não posso continuar fugindo. Bom, ele está morando no bairro universitário. Tenho o endereço e o telefone dele. Vou dar a você. Ela se levantou e caminhou até um pequeno móvel, de onde pegou um caderninho de anotações. Toma. Mas, por favor, tenha cuidado. Gabriel é um jovem muito esforçado e sensível. Passou por momentos difíceis na infância, questionando por que seus pais biológicos não o criaram. Se ele se voltar contra você, tente compreendê-lo. Obrigado, Cecília.
Agradeço de coração. Serei paciente, assumo qualquer reação que ele tiver. Depois de anotar as informações, Jorge se despediu. Não sem antes ouvir de Cecília uma última palavra de cautela. E não espere que ele perdoe você tão facilmente. Lembre-se de que, mesmo que Gabriel seja uma pessoa boa, o que você fez causou muito sofrimento. Ao se afastar sob a garoa persistente, Jorge pegou um ônibus para a região universitária. Sentia-se tão ansioso quanto desesperado. Encontrou uma hospedagem barata nos arredores, deixou a mala e decidiu ir a pé até o endereço de Gabriel. O bairro era composto principalmente por prédios simples, com estudantes indo e vindo a todo instante. No caminho, Jorge reparou em alguns anúncios de repúblicas e pequenos restaurantes lotados de gente jovem. Entre rostos desconhecidos, procurava alguém que pudesse, remotamente, lembrar Luciana. No entanto, quando chegou ao edifício indicado, encontrou apenas um zelador que não permitiu sua entrada sem a autorização de algum morador. Jorge perguntou se Gabriel se encontrava em casa, mas o zelador explicou que o rapaz costumava passar o dia todo na universidade, às vezes indo ao hospital universitário para estágio prático. Se quiser encontrá-lo, tente passar de manhã cedinho ou à noite, depois das 8. O homem deu de ombros, um tanto indiferente. Sem ter o que fazer, Jorge retornou à hospedaria. A noite parecia nunca chegar. Tentou se distrair folheando jornais, mas seu pensamento estava inteiro focado em Gabriel. Acabou dormindo tarde, e, na manhã seguinte, levantou-se antes do sol para chegar ao prédio. Ficou perto do portão, esperando que seu filho aparecesse. Por volta das 7, um grupo de estudantes saiu apressado. Entre eles, um rapaz alto, de jaleco branco pendurado no braço, com cabelos castanhos ligeiramente despenteados, chamou-lhe a atenção. Algo no rosto dele tinha uma leve semelhança com Luciana. Jorge sentiu o coração saltar e, no impulso, caminhou em direção ao jovem. Gabriel! Chamou, a voz embargada. Você é Gabriel? O rapaz franziu o senho, olhando-o de cima a baixo. Quem é o senhor? Eu sou. Jorge não sabia como dar aquela notícia sem parecer um louco. Meu nome é Jorge. Eu sou seu pai biológico. Houve um silêncio constrangedor. Os outros estudantes entreolharam-se, surpresos, e seguiram adiante, deixando Gabriel estático. Acho que o senhor está se confundindo, ele murmurou, com um tom repleto de cautela e tensão. Eu tenho pais, mas não biológicos. Então, não sei o que o senhor quer. Por favor, só me escute. Sei que é difícil acreditar, mas eu sou o homem que abandonou sua mãe antes do seu nascimento. Só descobri recentemente, eu não sabia que ela havia morrido. Fugi de forma covarde. Estou aqui para pedir perdão, para explicar o que aconteceu. Sei que você vai me odiar, mas, por favor, preciso conversar com você. O rosto de Gabriel se contraiu numa expressão de ira. O senhor Sam a vida inteira e surge agora do nada? Depois de deixar a minha mãe morrer sozinha no parto? Ele levantou a voz, sentindo a adrenalina percorrer-lhe as veias. É sério isso? Jorge abaixou a cabeça, incapaz de se defender. Eu sei que não há desculpa. Fui um monstro. Mas me deixe ao menos tentar explicar. Gabriel apertou o punho, contendo-se. Ao mesmo tempo, não queria armar um escândalo na frente do prédio. Precisava ir à faculdade, mas a raiva borbulhava. Explicar o quê? Replicou, com a voz cortante. Que teve dinheiro, ficou rico e me largou para ser adotado. Minha mãe morreu pobre, sem ninguém ao lado dela. O que mais o senhor tem a dizer? Jorge não achou palavras imediatas. Tentou respirar fundo. Não quero me justificar, Gabriel. Só queria conhecê-lo e, se possível, fazer algo para amenizar o que causei. Não posso trazer sua mãe de volta, mas talvez eu possa ajudar você de alguma forma. O jovem conteve as lágrimas de ódio, num misto de indignação e desamparo. As informações que tinha sobre seu nascimento sempre foram nebulosas. Cecília e o marido lhe contaram detalhes sutis, mas nunca esperou que, um dia, o pai biológico fosse aparecer. Por alguns instantes, pensou em simplesmente virar as costas e mandá-lo embora.
Todavia, uma parte curiosa dentro de si lhe dizia que valia a pena, nem que fosse, compreender a extensão daquela história. Tudo bem, disse por fim, trêmulo. Mas não agora. Estou atrasado para as aulas. Vou te dar meu número. Talvez, no fim de semana, a gente possa se encontrar. Obrigado, meu filho, começou Jorge, mas Gabriel o interrompeu com frieza. Não me chame de filho. Não me trate como alguém que o Senhor criou ou amou. Fica com meu número. Me manda uma mensagem. Se eu achar que vale a pena, respondo. Sem esperar resposta, Gabriel enfiou um papel com o telefone no bolso de Jorge, pegou sua mochila e saiu a passos largos em direção à universidade. Ficou para trás um homem de meia-idade, mãos trêmulas, segurando uma nota amassada com alguns dígitos rabiscados. Apesar da repulsa que o rapaz demonstrara, Jorge sentiu um fiapo de esperança. Ao menos teria uma oportunidade de falar mais calmamente. Nos dias seguintes, Jorge enviou mensagens curtas, sem insistir demais, e aguardou. Gabriel respondeu de forma breve, marcando um encontro num café perto do campus em um sábado à tarde. Quando Jorge chegou, viu o filho sentado numa mesa de canto, debruçado sobre livros de medicina. Aproximou-se com cautela. Gabriel levantou o olhar, mas não demonstrou acolhimento. A raiva parecia latente em cada traço do seu rosto. Pedi um café para mim. Quer alguma coisa? Indagou sem formalidades. Um café também está ótimo, obrigado. Jorge se sentou, sem saber como iniciar a conversa. Como você está? Vamos parar de rodeios. Me conte exatamente o que aconteceu com a minha mãe. Quero ouvir da sua boca. Jorge suspirou, observando-o em silêncio por um instante. Então, contou como ele e Luciana viviam na pobreza, como apostaram na loteria e, ao ganhar, a ganância tomou conta dele. Narrava, voz embargada, o dia em que fugiu com o bilhete, deixando a esposa grávida sem um centavo. Descreveu, com arrependimento, como descobrira muito tarde que Luciana morrera no parto. Gabriel escutava tudo, de braços cruzados, o semblante duro, mas com os olhos marejados de emoção que resistia em transparecer. Você sabe que não há como reparar isso, não é? Disparou o jovem, assim que Jorge terminou a história. Minha mãe está morta. E eu cresci perguntando por que não tive família biológica. Descobri a verdade parte por conta própria, parte porque meus pais adotivos me contaram um pouco que sabiam. Sei que ela morreu sozinha, e nunca entendi por que meu pai biológico sumira. Agora que entendo, não vejo alívio nenhum. A respiração de Jorge estava tensa. Tomou um gole do café, buscando força. Você tem todo o direito de me odiar. Eu só quero dizer que estou aqui para reparar o que puder. Se precisar de qualquer ajuda financeira, qualquer coisa, estou disposto. Guardei grande parte do dinheiro que ganhei. Não faz sentido eu viver com essa fortuna suja de culpa. Gabriel soltou um riso amargo. Ajuda financeira. Desde sempre, né? É disso que se trata. Você não conseguiu viver bem com esse dinheiro porque sabia que o arrancou da sua própria família. Mas não vou me vender por esse seu remorso, entendeu? Se eu me formei até hoje foi graças ao esforço dos meus pais adotivos. Eles trabalharam e também recebi bolsa. Não é o seu dinheiro sujo que me interessa. Eu imagino, e compreendo. Mas é o mínimo que posso oferecer. Houve um novo silêncio. Gabriel baixou o olhar, sentindo uma pontada de contradição. Por mais que detestasse a ideia de aceitar qualquer suporte, lembrava-se de quão pesada era a faculdade de medicina, os plantões, os custos de material, a dívida estudantil. Entretanto, guardava ressentimento suficiente para não dar o braço a torcer. Não queria que Jorge pensasse que podia comprar perdão. E a minha mãe? O senhor chegou a amá-la de verdade? Perguntou, com a voz embargada, depois de algum tempo. Amei, sim. Nunca duvide disso. Fui fraco, me deixei cegar pela ambição. Daria tudo para voltar atrás e evitar que ela sofresse. Mas eu não posso mudar o que passou. Só me resta implorar que, se algum dia você conseguir, me perdoe. Gabriel cerrou os punhos. Os olhos se encheram de lágrimas que ele tentou conter. Perdoar, para mim,
é impossível por enquanto. Talvez, um dia, eu consiga. Mas agora, tudo que sinto é raiva. Cada história que me contaram sobre a minha mãe era de uma mulher boa, gentil, que merecia um destino melhor. Ela era tudo isso e mais, completou Jorge, baixinho. A conversa durou cerca de 1 hora, com longos intervalos de silêncio e poucas palavras trocadas. No fim, o jovem se levantou para ir embora, mas antes de sair, deixou uma brecha inesperada. Vou pensar. Quem sabe a gente volte a se falar. Mande mensagens, mas não me pressione. Jorge assentiu, sem ousar se aproximar mais. Naquele instante, compreendeu a complexidade do que Gabriel carregava no peito. Ao menos, não fora completamente rejeitado. Era um começo, frágil, mas ainda assim, um começo. Durante as semanas que se seguiram, o contato entre pai e filho aconteceu gradualmente. Gabriel, por curiosidade ou por algum senso de justiça consigo mesmo, começou a fazer perguntas pontuais por mensagem, como fora a infância de Luciana, o que ela gostava de fazer, se algum parente materno ainda vivia. Jorge respondia de forma detalhada, esforçando-se para não cair em justificativas baratas do próprio erro. Aos poucos, notou que Gabriel deixava a hostilidade mais suave, embora não houvesse nenhum sinal claro de perdão. Certa vez, Gabriel aceitou jantar com Jorge em um restaurante simples perto do hospital universitário. Sentaram-se e conversaram sobre a vida acadêmica do rapaz, suas aspirações para o futuro e, pela primeira vez, Jorge sorriu ao pensar que, talvez, ainda houvesse alguma chance de reconstruir um laço, embora fosse apenas a sombra do que poderia ter sido. Gabriel, por sua vez, lutava com a própria contradição. Passará a vida odiando um fantasma que o abandonara, mas agora via esse fantasma na sua frente, arrependido, disposto a pagar qualquer preço. O desejo de vingança misturava-se a uma curiosidade profunda sobre suas raízes. Ao término do jantar, Gabriel propôs um encontro na semana seguinte, para visitar um parque na cidade. Jorge aceitou de pronto, sentindo uma leve euforia. Naquela noite, dormiu melhor do que em todos os anos passados, certo de que aquela aproximação poderia, com sorte, levá-lo a um pedido de desculpas aceito, quem sabe, um dia. Porém, em meio a esses avanços, pairava no olhar de Gabriel uma frieza que Jorge não compreendia completamente. Numa das vezes em que o pai lhe perguntou como se sentia, o jovem apenas desviou o assunto, preferindo manter certa distância emocional. Jorge achou que fosse apenas o processo natural de quem guarda rancor. Não imaginava que Gabriel estivesse, no fundo, planejando algo. Sentia um impulso de demonstrar ao pai a dimensão do estrago que ele causará. Uma dor tão intensa que não se curava com palavras de remorso ou com gestos de boa vontade. Assim, capítulo após capítulo dessa reaproximação, Jorge se iludia ao pensar que, a cada sorriso contido ou conversa civilizada, Gabriel se tornava menos hostil. Passou a acreditar que haveria um perdão no horizonte, ainda que distante. Acreditava que, graças ao dinheiro que tinha e que, em parte, oferecerá para dar a Gabriel mais estabilidade, poderia garantir ao filho oportunidades e suporte. E, quem sabe, compensar minimamente o passado inegociável. Você pode usar meu advogado, caso precise de algo, sugeriu Jorge, certa vez, num impulso de generosidade. Eu quero te dar acesso aos bens, se algum dia você quiser gerir. Tenho muitas propriedades que não aproveito. O dinheiro é seu por direito também. Gabriel ficou em silêncio, olhando fundo nos olhos do pai. Seu semblante não expressava felicidade nem surpresa. Era quase indecifrável. Vou pensar, disse, com calma extrema. E Jorge sorriu, sentindo-se ainda mais próximo da redenção. Não percebia que, por trás do olhar calculista do filho, havia a chama da mágoa que não se apaga facilmente. Gabriel não esboçava nada que sugerisse trégua verdadeira. Pelo contrário, suas emoções mais profundas ainda fervilhavam, e a sede de fazer o pai entender a gravidade do abandono consumia dia a dia. Talvez estivesse apenas aguardando o momento exato para virar a mesa. Obrigado por me dar essa chance, murmurou Jorge, sem conter a emoção. Você não faz ideia do alívio que isso me traz. Gabriel manteve-se impassível, mas, por dentro, uma voz fria lhe dizia que não havia perdão possível. Não depois de saber que a mãe partirá sozinha, sem sequer ter o amparo mínimo de um marido que escolhera o dinheiro. Seu plano formava-se silenciosamente, atrair Jorge para uma falsa segurança, ganhar acesso aos seus bens e, então,
puni-lo do modo mais certeiro que conhecia. Ainda não decidira os detalhes, mas estava convicto de que o pai precisava sentir, de alguma maneira, um gosto amargo do que fora o sofrimento de Luciana. Assim, a lenta dança entre arrependimento e rancor prosseguiu, com cafés, almoços rápidos e mensagens trocadas. Jorge, cada vez mais ingênuo em sua ânsia de ser perdoado, acreditava na melhora gradual do relacionamento. Gabriel, porém, nutria uma outra intenção. E, conforme os meses se passaram, ele começou a exibir, intencionalmente, sinais de uma aproximação maior, deixando o pai crer que, afinal, as feridas estavam cicatrizando. Encontrava-se com Jorge para assistir a palestras universitárias, pedia conselhos sobre investimentos, deixava claro que precisava de algum aval jurídico para lidar com certas questões de pesquisa e intercâmbio. Jorge, pensando em compensar toda a ausência, ofereceu sem hesitar toda a estrutura legal que possuía, sempre dizendo: "Quero só seu bem, meu filho." Um abismo separava as reais motivações de cada um. O pai desejava a absolvição de seus erros. O filho, cada vez mais, planejava a queda definitiva daquele que o deixará sem mãe desde o primeiro dia de vida. Embora Jorge acreditasse estar construindo pontes de afeto, na realidade, erguia uma ponte para o próprio abismo. E, assim, encerrava-se mais um capítulo dessa relação tensa. Ao se despedirem no final de tarde nublado, Jorge seguiu para o hotel com o coração brando, como se um peso enorme saísse de suas costas a cada diálogo com Gabriel. Nem imaginava que o jovem, ao voltar para seu apartamento, passaria a noite em claro, analisando a melhor forma de concluir seu plano de vingança. A aparente conciliação era apenas uma cortina de fumaça, e Jorge estava longe de perceber que a tempestade maior ainda estava por vir. Jorge acreditava que construía, pouco a pouco, uma ponte de reconciliação com Gabriel. A rotina deles passará a incluir mensagens quase diárias. O filho perguntava sobre negócios, pedia indicações de livros ou cursos online. Jorge, encantado com a ideia de apoiar a formação acadêmica de Gabriel, oferecia tudo o que podia. Sem notar a fria determinação nos olhos do filho, continuava se esforçando para ser útil. Esse relacionamento aparentemente harmonioso estendeu-se por vários meses, e o homem de meia-idade chegou a alugar um pequeno apartamento na cidade para ficar mais perto. Sentia que, enfim, estava recuperando parte da paternidade perdida. Certo dia, enquanto almoçavam num restaurante simples perto do campus, Gabriel puxou assunto sobre um congresso médico internacional que aconteceria dali a algum tempo. Então, pai, lembra que comentei sobre esse congresso no exterior? Ele falou de forma mais íntima, chamando-o de pai, algo que raramente fizera de maneira espontânea. Eles aceitaram meu pré-projeto de pesquisa para uma apresentação. Mas a taxa de inscrição é muito alta, e eu, bem, não tenho como bancar sozinho. Jorge quase se engasgou com a água. Ainda não se acostumara a ser chamado de pai, e aquilo lhe causava um misto de alegria e alívio. Mas é claro que eu posso ajudar, respondeu, enxugando os lábios com o guardanapo. Me fala de quanto você precisa. Vamos resolver isso. Gabriel sorriu, mas o sorriso tinha algo de calculado. Passou a explicar que, além da inscrição, precisaria de custos para hospedagem, passagem e um seguro de saúde. Jorge, tomado pelo desejo de compensar o passado, concordou com tudo. Não se preocupe. Já tenho algum dinheiro separado. Pago tudo para você. Só preciso ver como faço a transferência. Talvez seja mais prático criar uma conta conjunta ou algo assim, sugeriu Gabriel, depois de um gole de suco. Assim posso ter acesso aos recursos quando precisar, especialmente se tiver que pagar a taxa em etapas. Tem razão, admitiu Jorge, entusiasmado. Vamos marcar um encontro com meu advogado para ver os trâmites. Se quiser, posso até deixar você como procurador para facilitar. Assim não preciso assinar papelada o tempo todo. O rapaz fingiu hesitação antes de aceitar. A imagem que projetava era de alguém que, finalmente, baixava a guarda para o pai. Entretanto, por trás daquele semblante calmo, Gabriel já arquitetava o próximo passo de seu plano de vingança. Meses atrás, quando constatara a real situação de Jorge, um homem arrependido, dono de uma fortuna considerável, carente de afeto e implorando por uma chance de se redimir, Gabriel decidirá que o puniria do modo mais duro que conhecia, retirando-lhe o que ele mais valorizara na vida. Sabia que Jorge agora dizia abominar o dinheiro, mas ainda guardava uma certa ilusão de que poderia usá-lo para comprar a perdão.
Era justamente isso que o rapaz queria atacar. Por mais que Jorge se considerasse regenerado, Gabriel tinha o firme propósito de deixá-lo na mesma miséria em que Luciana passará os últimos instantes de vida. Algumas semanas depois, Jorge e Gabriel se reuniram com o advogado num pequeno escritório da cidade. O filho assinou a papelada que lhe concedia amplos poderes de representação financeira. A formalidade parecia grande, mas o próprio Jorge insistiu. Prefiro fazer as coisas de forma transparente. Se estiver tudo conforme a lei, não haverá problemas. Vou confiar em você para administrar parte dos meus bens enquanto decido, no futuro, se passarei tudo para o seu nome. O advogado explicou cada cláusula, e Jorge, ingenuamente, aprovou tudo sem preocupação. Gabriel, por sua vez, apenas balançava a cabeça em sinal de concordância, agradecendo ao pai com um sorriso discreto, como se estivesse profundamente grato. No final, os dois apertaram as mãos na frente do advogado e, a partir dali, Gabriel teve acesso irrestrito às contas, podendo assinar documentos em nome do pai. A cada passo desse processo, Jorge sentia uma alegria quase infantil, certo de que construía confiança, de que conquistava o coração do filho. Ligava para Dona Cleide, lá na antiga cidade, contando que Gabriel parecia cada vez mais próximo, que o chamava de pai e que, juntos, estavam superando fantasmas do passado. Fico feliz por você, respondia a idosa, mesmo desconfiada. Mas, Jorge, será que Gabriel está mesmo disposto a perdoar? Acho que sim. Ele tem se aberto, me procurado, até me chama para as conversas da faculdade. Creio que estamos entrando numa fase de paz, Dona Cleide. A senhora, no entanto, pressentia alguma dissonância. Pelo que conhecera de Gabriel em rápidos contatos, parecia-lhe um rapaz muito mais magoado do que transparecia. Ainda assim, preferiu não estragar o momento de alegria de Jorge, que tanto se esforçava para construir algo decente. Meses se passaram, e Gabriel montou uma sequência de artimanhas. Primeiro, pediu ao pai que assinasse um documento de doação de determinados bens para, supostamente, evitar impostos mais altos. Depois, afirmou que precisava consolidar todos os imóveis em um fundo de investimentos, garantindo assim maior liquidez. Jorge seguiu acreditando em cada palavra. O filho passava relatórios superficiais, mas o pai pouco se importava com números. A cada assinatura, abria mão de parcelas significativas de seu patrimônio. Acho que está tudo indo bem, não é? Dizia Jorge, ao verificar por alto algumas transferências em seu extrato bancário. Vejo que há movimentações altas, mas você é quem entende dessa parte. Pode ficar tranquilo, pai. Estou cuidando de tudo. Logo a gente terá um fluxo de caixa melhor. Você não vai precisar se preocupar nunca mais. Por trás dessas transações, Gabriel já organizava o golpe final, redirecionar todo o dinheiro para uma série de instituições de caridade e ONGs que cuidavam de crianças órfãs ou em situação de risco. Havia algo de dolorosamente irônico nessa escolha. O filho que crescerá sem mãe, num processo de adoção, queria garantir que outras crianças abandonadas recebessem cuidados, mas não com o intuito de honrar o pai, e sim de punir sua ganância. Aquela doação integral seria um ato de libertação para Gabriel, ao mesmo tempo que deixaria Jorge sem nada. Quando conseguiu estruturar todas as transferências, Gabriel combinou de se encontrar com Jorge no café discreto para o último passo burocrático. Trazia uma pilha de papéis e aparentava estar tranquilo. Precisamos apenas finalizar algumas assinaturas, pai. Depois disso, prometo que você não vai mais ter que se preocupar com detalhes legais. A nossa contabilidade estará resolvida. Jorge, sem suspeitar, colocou o nome em cada linha apontada por Gabriel. Assinou, rubricou, conferiu as páginas. Acreditava estar consolidando o patrimônio, quando, na verdade, finalizava a doação massiva e irreversível de todos os seus bens. Na manhã seguinte, ao conferir o saldo da conta principal, Jorge notou que nada restava ali. Abriu abas de investimentos e fundos, mas estavam zerados ou cancelados. Sentiu o estômago revirar. Pensou ser algum erro temporário do banco. Ligou para Gabriel, mas o telefone estava desligado. Tentou novamente nada. Horas depois, enviou várias mensagens, sem resposta. Desesperado, Jorge pegou um táxi até o apartamento do filho, onde fora diversas vezes nas últimas semanas. Ao chegar, encontrou a porta fechada, com um bilhete preso por fita adesiva: não adianta bater. Eu já fui.
nenhum outro detalhe. Arrombou a fechadura, e se deparou com um lugar vazio. Gabriel havia sumido com tudo. Nem móveis restaram. 2 ou 3 caixas vazias espalhadas sinalizavam que ele saíra às pressas. Tonto, Jorge afundou no chão da sala sem mobília. Apalpava o celular, sem conseguir pensar direito. A mente vagava: será que algo aconteceu? Será que ele foi roubado? Mas logo a lógica se impôs, e ele compreendeu que Gabriel o enganara desde o início. A repentina cordialidade, a aproximação gradual, os papéis assinados, tudo não passará de um plano para tomar-lhe o dinheiro. Não, não é possível, murmurou, lutando contra a náusea. Pegou o táxi de volta, mas não tinha endereço para onde ir. Seu apartamento alugado estava com o aluguel atrasado, pois acreditara que Gabriel cuidaria disso. Ao chegar lá, o proprietário o aguardava, impaciente, dizendo que teria de deixar o imóvel por falta de pagamento. Sem dinheiro e sem meios para resolver a dívida, Jorge empacotou seus pertences em poucas malas, nada mais que roupas e objetos pessoais. O homem ainda teve a decência de deixá-lo passar a noite ali, mas deixou claro que não poderia ficar por muito tempo. Naquela madrugada, Jorge não pregou os olhos. Pensou em recorrer ao advogado que o auxiliará, mas lembrou que Gabriel já tivera acesso a tudo, e não havia volta, eram doações irrevogáveis, assinadas livremente. De repente, recordou-se do bilhete premiado que, um dia, fora a razão de sua felicidade e de sua ruína. A mesma fortuna que o afastara de Luciana e resultara na morte dela agora se esvaía diante de seus olhos, tragada por um ato de vingança do próprio filho. Uma parte de si reconhecia que merecia aquele destino, pois sua ganância provocara danos irreparáveis. Ainda assim, a dor do golpe era insuportável. No dia seguinte, procurou o advogado, que confirmou tudo. Sinto muito, Jorge. Você assinou procurações amplas e atos de doação. Foram transferidos valores milionários para várias organizações beneficentes. Pelo que vejo, Gabriel não se apropriou do dinheiro em nome próprio, ele simplesmente doou tudo. Não há fraude que possamos alegar, não há violação legal. Você anuiu a cada operação. Então, eu perdi tudo? Receio que sim. A menos que encontre Gabriel e ele se disponha a reverter algo. Mas, legalmente, essas doações já foram formalizadas. Não há o que fazer. Atordoado, Jorge saiu à rua sentindo o sol queimar sua pele. Caminhou sem rumo. Já não tinha um lar, um sustento, nem qualquer reserva. As sombras de seu passado pareciam pesar em dobro sobre seus ombros. Sentou-se num banco de praça e, ali, permitiu-se chorar em público, sem vergonha. Pessoas passavam, alheias à sua dor. Ninguém suspeitava que aquele homem mal vestido, de meia idade, já fora milionário. Tampouco sabiam da culpa que o consumia por ter abandonado a mulher que amava e o filho que nunca conhecera. No fim do dia, sem ter para onde ir, Jorge lembrou-se de Dona Cleide, sua única ligação com um tempo menos amargo, ainda que cheio de dificuldades. Pegou o último dinheiro que tinha no bolso e comprou uma passagem de ônibus. Viajou durante horas, dormindo mal no banco duro, até chegar à cidade natal. Lá, seguiu a pé rumo à casa da senhora idosa. Bateu palmas, e ela, surpresa ao vê-lo com aspecto tão abatido, o convidou a entrar. Percebeu, na mesma hora, que algo grave acontecerá. Ofereceu-lhe um chá, enquanto Jorge contava tudo, da forma mais sucinta que conseguia. Ele levou tudo. Ou melhor, doou tudo, disse, com a voz embargada. Estou na miséria, Dona Cleide. E acho que nunca mais vou vê-lo. A idosa suspirou, posicionando-se ao lado dele no sofá. Jorge, meu filho, você sabe que o Gabriel carregava um rancor profundo. Entendo que o que ele fez não foi certo, mas ele também se sentia injustiçado. Eu sei, eu sei. No fim das contas, o dinheiro foi para a caridade. Talvez seja o que mereço, pois usei esse prêmio de maneira cruel no passado. Mas, dói tanto perceber que ele me enganou todo esse tempo. Você pensa em procurá-lo? Não sei onde ele está. O telefone continua desligado. Ele sumiu. Talvez vá para o exterior, talvez fique por aí. Eu não faço ideia. Dona Cleide pousou uma mão frágil no ombro de Jorge, que tremia de exaustão e desespero.
Ela se levantou e preparou um colchão improvisado no canto de um quartinho dos fundos. Sugeriu que ele ficasse ali por uns tempos, até pensar em algo. Sem outra opção, Jorge aceitou, envergonhado. Dormiu aquela noite mal, com o estômago revirado e a cabeça martelando a palavra arrependo-me repetidamente. Na manhã seguinte, levou um susto ao se olhar no espelho, cabelos desgrenhados, olheiras escuras, barba por fazer. Tinha quase 50 anos, mas parecia mais velho. Vestiu-se e foi até a cozinha, onde Dona Cleide tentava organizar o café. Eu preciso recomeçar, não é? Murmurou, sentindo a voz falhar. Sim, Jorge. Você não tem outra escolha agora, a não ser seguir adiante. Acha que alguém aqui me daria emprego? Não sei fazer muito além do que fazia na oficina, mas faz tanto tempo. Eu conheço um rapaz que herdou a oficina do pai. Talvez possamos conversar. Quem sabe ele te dê uma chance como ajudante. Tudo bem. Se puder falar com ele, agradeço. E assim, Jorge voltou à mesma vida simples de antes, mas agora sem Luciana e sem nada de que se orgulhar. Arranjou um bico na oficina, recebendo o salário mínimo, e foi sobrevivendo, sem qualquer luxo. A casa de Dona Cleide tornou-se seu abrigo. Ele mesmo contribuía com algumas contas, na medida em que o escasso dinheiro permitia. Todas as noites, porém, a imagem de Luciana surgia em sua mente, e a lembrança de Gabriel lhe trazia uma dor que mal sabia descrever. Não nutria raiva pelo filho. Sabia que o causador inicial de toda a tragédia fora ele próprio. Seus sonhos, antes cheios de extravagância, foram substituídos por arrependimentos torturantes. Vez ou outra, perguntava a si mesmo se a vingança de Gabriel, doando toda a fortuna, fora uma forma de mostrar que dinheiro nenhum poderia reparar uma vida destruída. Talvez estivesse certo. Afinal, nenhum valor teria trago Luciana de volta. Certo dia, pensou em escrever uma carta ao filho, deixá-la com Cecília, a mãe adotiva, caso Gabriel retornasse ao Brasil. A carta continha um pedido de desculpas e o reconhecimento de que não o culpava pelo golpe que o deixará na miséria. Admitia cada falha, cada omissão, e finalizava com um sincero "eu te amarei para sempre, ainda que nunca me perdoe". Mas não tinha certeza se Gabriel um dia chegaria a ler aquelas palavras. O tempo passou, e nunca houve notícias do rapaz. Alguns diziam que ele partirá para o congresso no exterior e decidirá ficar por lá. Outros, que nem chegará a viajar, apenas inventar essa história como parte do golpe e sumir em algum canto do país. Fosse como fosse, Jorge jamais tornou a vê-lo. Em momentos de solidão, tentava se convencer de que estava fazendo a única coisa que restava, trabalhar honestamente, sem ilusões. Talvez fosse tarde para ter uma família, mas tentava, pelo menos, ajudar Dona Cleide nas despesas, retribuindo o acolhimento que ela lhe dera. De vez em quando, a idosa o encontrava em prantos, sozinho, segurando a velha foto de Luciana, num pequeno porta-retrato que ela resgatara dos guardados. Ele acariciava a imagem, pedindo desculpas infinitas a quem não podia mais ouvir. Nos fins de semana, Jorge costumava visitar o túmulo de Luciana no cemitério local, levando flores baratas. Ali ficava em silêncio, deixando as lágrimas rolarem sem controle, até sentir-se vazio de tanto chorar. Em seu íntimo, compreendia que aquele desfecho selara o ciclo que começara quando ele, tomado pela ganância, cruzara a porta de casa levando o bilhete premiado. Agora, sem nada, enxergava o valor da vida simples que um dia partilhara com Luciana. Não havia volta. Nenhum dinheiro, nenhum pedido de desculpas poderia anular os eventos que destruíram a mulher que amava e roubaram seu filho de um lar digno. O passado estava escrito. Restava-lhe sobreviver com o peso da consciência. Ao fim dessa trajetória amarga, Jorge se tornará um homem quase invisível na pequena cidade. Passava pelas ruas humildes e, vez ou outra, trocava cumprimentos cordiais com os antigos moradores. Alguns tinham pena, outros sentiam raiva e outros sequer o reconheciam. Ele, por sua vez, evitava contar a história toda, pois sabia que ninguém entenderia tão profundamente quanto ele mesmo o estrago que o dinheiro fizera em sua vida. Na oficina, consertava motos e bicicletas com dedicação, como se cada peça consertada fosse um ato de reparo simbólico da própria existência. Recebia um salário modesto, mas honesto, e, quando voltava para a casa de Dona Cleide, encontrava algum consolo em pequenos gestos rotineiros, como sentar-se à mesa para jantar ou assistir à televisão antiga.
Nada se comparava ao conforto que a presença de Luciana lhe proporcionaria, mas, talvez, fosse tudo o que restava de humano a ser vivido. Quanto a Gabriel, tornou-se apenas uma sombra que passava pela memória de Jorge, acompanhado por uma pontada de tristeza e gratidão ambígua. Afinal, ainda que o filho tivesse destruído financeiramente, destinara a fortuna a causas nobres. Era como se o dinheiro manchado de culpa agora financiasse abrigos e escolas, beneficiando justamente crianças que sofreram abandono, como ele próprio sofrerá. Esse pensamento consolava Jorge em parte, pois ao menos reconhecia que sua cobiça não serviria a fins mesquinhos. Serviria, em alguma medida, ao bem. E assim, encerrava-se a história com a certeza de que o sofrimento não se apaga por completo, mas, às vezes, pode ser redirecionado em atos que minimizam a tragédia. Jorge, agora esquecido e pobre, vagava pelas ruas de terra batida que um dia alimentaram seus sonhos humildes. O bilhete que outrora trouxe a promessa de prosperidade deixará apenas um rastro de dor. Porém, já não havia lugar para mais ódio ou revolta. Havia apenas o remorso de quem compreendia, tarde demais, que o amor genuíno vale infinitamente mais do que qualquer fortuna. E assim, sem ver novamente o filho desaparecido, Jorge seguiu seus dias, cada vez mais envelhecido, sem nunca encontrar a paz de um verdadeiro perdão. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.